Boa noite a todos, mais um vídeo aqui para a plataforma, 18 horas e 15 minutos, hoje é dia 21. Pessoal, fiz a campanha aqui de 21 dias, né, de restauração, de restituição. Eu tô assim, com a cabeça um pouquinho cheia, acabei me confundindo nas datas. 26 é domingo, né, a campanha termina dia 26, eu comecei ela dia 6 de fevereiro e termina dia 26. Eu vou dar mais uma olhada no calendário, mas eu acredito que os 21 dias tá correto, né, achando que hoje era segunda-feira. E hoje é terça, né? Já é dia 21. Mas aqui eu quero passar uma mensagem para obreiros, né? Algo que está tocando no meu coração. Quem está começando para obreiro e quem está retornando. Quando você começa a fazer a obra de Deus, ou recomeçando, o inimigo ele vai colocar muitos encalços no caminho, né? Muitas barreiras para você parar de existir. E Deus vai permitir, porque Deus ele não pode concluir a obra na nossa vida se a gente parar no meio do caminho. Por exemplo, tem um vídeo aqui que eu quero repostar de uma mulher dando testemunho, né? Eu coloquei na plataforma aqui do Quai. Ela falou que ela foi tomar banho, né? Ela é obreira, eu não conheço ela. E ela falou que estava com o corpo cheio de chagas, cheio de enfermidade. Aí foi, procurou muitos médicos, né? E não achava a solução do problema. E ela pregadora da palavra, né? Obreira na casa de Deus, e sentiu de não parar. Sentiu de não parar, de não parar. E eu lembro um pouco do testemunho que ela tava, acho que foi numa igreja, ela ia louvar ou pregar, eu não sei, e tinha um senhor com câncer, ela orou para esse senhor e ela estava enferma há um bom tempo, não sei quanto tempo, que aquele senhor estava com câncer, e ele era o pregador da palavra aquela noite, ele era o pastor, ele pregou e ela voltou para casa e depois de algum tempo ele ligou dando testemunho que ele foi curado naquele dia, ele lutava com o câncer há um bom tempo. Então aqui nós temos duas pessoas, né? Ela com aquela enfermidade e aquele pastor com câncer. E ele não parava de fazer a obra de Deus, ela conheceu ele, e ela com aquele monte de enfermidade não parou de pregar, não parou de dizer que Deus cura, e Deus cura mesmo, não parou de falar das providências de Deus. Então, às vezes quando a gente está pregando a palavra de Deus fazendo algo, a gente está no estreito, a gente está falando sobre que Deus é o Deus da providência, estamos passando em aperto financeiro, o próprio Deus permitindo. A gente está falando que Deus é um Deus que abençoe, a gente está no deserto há um bom tempo. Estamos falando que Deus é o Deus que cura, que nem foi o caso dessa irmã enferma, do pastor enfermo. E ela depois, eu não lembro qual foi a ocasião depois desse testemunho, ela acho que ela acordou e estava completamente curada. Então, o que acontece? No momento de maior aperto na vida dela, ela obedeceu a Deus, continuou fazendo a obra de Deus e foi curada. Ela podia fazer a obra e Deus levar ela? Sim, se estivesse no propósito de Deus. Mas ali Deus fez algo que Deus foi glorificado na vida dela, curou aquele pastor, abençoou muitas almas, né? Então, o que acontece? Tem vezes que Deus, ele permite, o próprio Deus permite, né? Coloca situações, circunstâncias, para que a gente seja edificado, acrescenta a própria fé. Então, como você vai pregar algo que você nunca viveu, né? Assim, eu creio que Deus é o Deus da providência. Você está passando um aperto, está vendo pessoas contar testemunho da sua ministração, mas você vai ser alcançado por Deus. Você está falando que o Deus é um Deus abençoador, ainda não tem aquela vida abençoada que você tanto precisa, mas vai ter. Está falando que Deus é o Deus da cura, você está enfermo, você está doente e não vê a solução do problema, né? Não vê a solução, mas Deus quer que você continue. Né? Esse vídeo não é para aquelas pessoas que Deus está falando, não, é hora de você dar um tempo, parar, não. É específico para obreiros que está começando ou recomeçando, né? Que a hora que está ativo ali, está ativo fazendo a obra, tá vendo dificuldade, adversidade, você fala assim, mas eu tô falando que Deus é o Deus da providência e eu tô num grande aperto financeiro aqui. Eu tô falando que Deus é o Deus da cura, mas eu me encontro enfermo. Então, faz para Deus, continua que Deus vai te honrar, né? Que Deus vai te fortalecer. Que às vezes as pessoas que conhecem a gente em volta, né, não entendem, falam, ele está pregando disso e ele está vivendo isso. Deixa falar, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas pessoas até dentro da igreja não entendem o trabalhar de Deus. Fora da igreja é compreensível que não conhece. E tem os da casa que não entendem.